Eu agradeço pelo convite, pela confiança, né, de estar aqui nesta noite com essa grande responsabilidade de falar do amor de Deus. É bastante difícil, mas eu quero dizer para os irmãos que quando a irmã Naí, ela me fez o convite, eu estava ali na minha casa, no interior, e eu costumo dizer que ali é um retiro, né? Porque eu fico ali sozinha em uma casa no mato e eu costumo estar ali em oração, em louvor e ouvindo a palavra. E naquela mesma hora que ela me convidou, eu falei: Jesus, dai-me uma palavra. Eu fui para o joelho porque nós não temos nada, irmãos. A palavra é do Senhor. E por ser dele, é ele que tem que nos dar. Se ele não nos dá a palavra, nós não temos nada. De mim, irmãos, vocês não me esperem nada nesta noite. Mas do nosso Deus, eu sei que ele tem uma palavra para mim e para você. E se essa culto também estiver transmitindo para alguém, também para essa pessoa que está ouvindo, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz e ela não volta vazia. Ela tem endereço certo. Primeiro fala conosco e depois para a igreja. Irmãos, antes de mais nada, eu vou ler a palavra. É uma palavra bastante conhecida que o Senhor colocou no meu coração. Fica em Gênesis, capítulo 22. Aleluia. Nós vamos ler do primeiro versículo até o 13. Ou até o 14. Gênesis 22. Que o título diz assim: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Aleluia. Irmãos, eu vou começar a ler para adiantar. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe a Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Irmãos, eu vou parar por aqui, mas os irmãos ficam com a Bíblia aberta, porque pode ser que mais para frente eu leio mais um pouco. Irmãos, eu quero dizer que quando eu estava lendo essa palavra, o Senhor colocou no meu coração a palavra, um tema. Se eu fosse dar um tema para essa palavra, eu diria assim: levantai e vai. Irmãos, se vocês prestarem bem atenção aqui nessa palavra, do capítulo, do primeiro versículo até o 13, nós vamos encontrar 4 vezes a palavra levantar. Irmãos, a palavra levantar, levantou, na realidade levantou. Mas a palavra levantou vem do verbo levantar. É o mesmo que erguer, pôr de pé. E segundo a Bíblia, é recomeçar e reiniciar. Agora, o contrário dessa palavra, de levantar ou levantou, é caído, abaixado, tombado, inclinado. Irmãos, e o que o Senhor me falou no meu coração, quando eu estava lendo essa palavra, que o Senhor não quer ver nós caído, nem abaixado, nem inclinado.
Ele quer ver uma igreja levantada. Levantar e pôr de pé. Irmãos, quando Deus falou para Abraão, para ele levar o seu filho para matar. Palavras difíceis, irmãos. Mas a Bíblia diz que ele, naquela manhã, ele se levantou. Irmãos, é difícil você se levantar e preparar tudo para levar o seu filho para um holocausto. Mas a Bíblia diz que Abraão é o nosso pai na fé. E quando nós falamos em levantar, nós estamos falando de uma junção de obediência, de fé, de coragem e de atitude. Aleluia! E foi isso que Abraão teve naquele dia. Irmãos, se levantar para ir para um shopping, para ir para um sítio, para ir para uma praia, é muito fácil. Mas você levantar de manhã e arrumar o seu jumento, e preparar a lenha, e preparar tudo para levar o seu filho para matar, não é fácil. Mas o Abraão tinha tanta fé, que a Bíblia diz lá na galeria dos heróis da fé, que mesmo se ele matasse o seu filho, o Senhor tinha e tem poder para ressuscitar. Aleluia! E nós vemos, irmãos, que no primeiro capítulo, a primeira coisa, a obediência. Irmão, coisa boa é quando o crente obedece a Deus. Quando o crente está dentro da obediência da palavra do Senhor. Nada deste mundo nos atinge, irmãos. Agora, quando nós saímos fora da presença, do plano de Deus, as coisas começam a dar errado. Mas o Senhor me trouxe aqui nesta noite para dizer, para nós estarmos no plano de Deus, é necessário obedecer. É necessário levantar e andar. Levantar e fazer aquilo que o Senhor pediu para nós fazer. Irmã Nileide, mas era muito fácil para Abraão, pois o Senhor falava com ele. E com você, o Senhor não tem falado também? E comigo, será que o Senhor não tem falado a cada dia? Irmãos, o Senhor fala, o Senhor fala através de um louvor, o Senhor fala através da palavra, e é hoje mesmo que Ele está falando, porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Irmãos, o crente erra porque quer. O crente anda em caminhos errados porque quer. Porque a palavra de Deus nos ensina a nos andar no caminho certo. A palavra de Deus nos ensina, irmão, é levantar e andar e fazer a obra do Senhor. E eu quero dizer que nós não erramos, nós não perdemos nada por estar na presença de Deus. Abraão, a Bíblia diz que ele se levantou, se arrumou, pegou os moços. No versículo 3 diz assim, ó. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Aleluia. Abordou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, o seu filho, vendeu a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus dissera. Outra vez levantou-se e foi ao lugar. Será que nós estamos se levantando e vendo o que Deus quer para nós fazer? No quarto versículo ele diz assim, no terceiro dia, levantou Abraão aos seus olhos e viu o lugar de longe. Aleluia. Mais uma vez ele levantou os olhos e Deus mostrou o lugar.
Aleluia. Como é bom, irmãos, quando nós estamos na direção do Senhor. O Senhor, Ele mostra através de sonho. Ele mostra através da revelação. Ele mostra através da palavra. Basta você estar atento para ouvir Deus falar. Porque Ele fala. Ele fala e Ele cumpre, porque Ele é Deus. E ainda é tão gostoso quando nós lemos a palavra de Deus que diz assim, ó. O nosso Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É esse Deus que está falando conosco nesta manhã. E no 5º, ele diz assim, ó. Disse Abraão aos seus moços, ficai aqui com o jumento. Aleluia, isso aqui é fé, irmão. E eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Irmãos, mas se Deus tinha pedido o filho dele para sacrifício, como que ele falou isso para aqueles moços? Nós iremos, adoraremos e voltaremos. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. Isso é coisa que não tem explicação. E é o que Deus quer que a igreja hoje vive assim. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Irmãos, se nós não tiver fé, eu costumo dizer, se nós não tiver fé, nós não saímos nem de dentro de casa. Porque nós vivemos em um mundo terrível, em um mundo de violência, em um mundo triste, onde só ouve falar em derrota. Mas, irmãos, uma coisa que eu quero dizer, que enquanto o mundo aí fora está em depressão, está em derrota, o dever do cristão é levantar. É levantar a cabeça, é andar com a cabeça erguida e saber que o nosso Deus, Ele está cuidando de nós. A cada momento. No versículo 6 diz assim, tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-lo sobre Isaque, o seu filho, e ele tomou o fogo, o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele diz, eis-me aqui, meu filho. E ele diz, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Mais uma lição para nós. Obediência, um jovenzinho que já entendia o que era um holocausto. Ele já entendia o que era fazer um sacrifício. Talvez se fosse hoje, irmãos, este menino ia espernear, ia fazer tantas coisas aí, ia gritar, ia xingar. Mas esse menino não, ele perguntou. Aleluia. Aleluia. E disse Abraão, no 8, disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. Aleluia. E assim caminharam ambos juntos. Isso é fé, isso é obediência. Quantas vezes o Senhor nos pede algo e nós não faz. Mas nesta noite o Senhor está requerendo de mim, de você. Quando o Senhor pedir algo, faça. Faça. Volte a fazer aquilo que você fazia, aquilo que você perdeu no meio do caminho. Talvez você gostava de oração e hoje você não ora mais. Talvez você pregava, talvez você testemunhava e hoje você quer ficar de cabisbaixo. Mas o Senhor não quer ver nós assim, Ele quer ver nós levantar e fazer a sua obra. Porque os dias já estão... Nós já estamos no final, irmão, não temos mais tempo.
O tempo agora é levantar a cabeça e sair e fazer a obra de Deus. Aleluia. No versículo 9 diz assim: e viram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. É mais uma lição aqui para nós, né? Abraão, onde ele ia, ele montava um altar. O altar fala de oração, fala de obediência, fala de muitas coisas, irmãos. E nós, como cristãos, nós precisamos ter altar. Altar em nossa casa, altar no trabalho, para quando as tempestades vier, para quando as provações chegar, nós está pronta com o nosso altar preparado. Eu louvo ao meu Senhor, porque na minha casa eu tenho um altar. Aleluia. E quando eu estou passando por algum momento difícil, ou mesmo quando eu estou muito alegre, não importa, eu estou sempre ali no meu altar. Porque o crente, irmãos, ele passa por provação, ele passa por problema, mas quando ele está na direção do Senhor, as coisas vêm e passa. Como diz aquele corinho de antigamente, né? A luta vem e passa, não desanimes não. Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação. E é isso mesmo, irmão, a luta vem, como veio para Abraão. Aleluia. Aleluia. No versículo 10 diz assim: estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe abradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele diz: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe fará nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Aleluia. Então levantou Abraão os seus olhos. Mais uma vez, Abraão levantou os olhos e olhou, e eis que o carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o seu nome daquele lugar: o Senhor proverá. Onde se diz, aonde até o dia de hoje, no monte, o Senhor se proverá. Irmãos, é maravilhoso nós servir um Deus que tem poder para proverá, né? Porque nós mesmos não podemos, de maneira nenhuma, com as nossas condições, prover um milagre. Mas o nosso Deus, sim, Ele pode todas as coisas. Irmãos, e quando eu estava lendo essa palavra de Abraão, o Senhor também me fez eu lembrar de um grande homem de Deus, Elias. Elias também foi um homem que, por muitas vezes, ele precisou se levantar e enfrentar a prova. Mas em todos os momentos, o Senhor também estava com Elias. Nós podemos ver o personagem de Elias e Abraão totalmente diferente um do outro. Mas não é porque um é diferente do outro que Deus não estava ali cuidando e providenciando. Nós vemos que Elias, ele foi um homem que ele viu muito o milagre do Senhor. Quando o Senhor, quando ele foi usado por Deus para falar que não ia haver chuva,
Deus mandou ele para o ribeiro, e lá o Senhor providenciou tudo, usou um corvo para que levasse comida, para que levasse água. Mas um dia aquele ribeiro secou e faltou as coisas também para ele. Mas a Bíblia diz que ele se levantou e foi até a casa da viúva. Aleluia! E ali também nós vimos que o Senhor providenciou também, ali multiplicou o azeite, a farinha da panela, e ele também comeu, se alimentou, e um certo dia também acabou aquilo ali, e o Senhor também mandou ele, e ele foi enfrentar Acabe, né? E depois que ele passou por tantos milagres, por tantas maravilhas, por uma mulher ameaçar a ele sentiu vontade de morrer. Irmãos, quando eu estava lendo essa palavra sobre Abraão e Elias, o Espírito Santo falou comigo assim, muito forte, que existem pessoas na casa do Senhor que muitas pessoas não conseguem entender. Mas o Espírito Santo me diz muito forte também, que não há necessidade de ninguém entender ninguém. Basta Deus nos entender, irmã Neide. Basta Deus nos entender. Porque, irmãos, olha a diferença. Abraão foi com coragem levar o seu filho. E Elias, por uma palavra de uma mulher, ele desejou a morte. Mas a Bíblia diz que quando ele estava debaixo daquele pé de zimbro, com aquela depressão, com aquele problema tão sério, a Bíblia diz que o Senhor apareceu, o anjo apareceu a ele e disse: levanta, Elias. Levanta, coma e saia daí, porque ainda grande é a sua caminhada. Assim como Deus proveu o cordeiro para morrer no lugar de Isaque, o Senhor também proveu aquele alimento para Elias comer e caminhar, que muito grande era a jornada dele. E o que eu entendo com isso, irmãos, é que o Senhor, ele está pronto para prover aquilo que nós necessitamos. Se é uma enfermidade, Jesus Cristo é especialista em levantar pessoas enfermas. A Bíblia diz que quando ele chegou na casa de Pedro, que a sogra de Pedro estava enferma, tinha alguém ali falando sobre ela, e a coisa que Jesus fez foi pegar na mão dela e levantar aquela mulher. Irmãos, então quando se fala em levantar, é muito interessante, irmão, porque Jesus, ele não quer ver nós prostrados. O inimigo das nossas almas, o desejo dele é ver nós prostrar. É ver nós deitados na cama. Eu não sei se o Brasil é o país, eu não sei se é o primeiro ou é o segundo país que foi feita uma pesquisa que onde tem mais depressão, pessoas depressivas. E pode ver que quando nós recebemos um pedido de oração sobre pessoas depressivas, a primeira coisa que eles falam é que essa pessoa está no quarto, está com a porta fechada, está no escuro. Mas Jesus não quer ver a igreja deitada num quarto escuro. O Senhor quer ver a sua igreja de pé. O Senhor quer ver a sua igreja levantada. É levar a palavra, é levantar para fazer a obra do Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo chegou ali naquele tanque de Betesda, que aquele homem estava há 38 anos enfermo, o Jesus não perguntou nada, só pegou nele na mão dele, levanta e anda. E a Bíblia diz que ele levantou e depois de uns dias encontrou com ele no templo. E o Senhor disse para ele: não faça mais para que não aconteça o pior. E irmãos, e muitas das vezes é isso que acontece com muita gente. Eles conhecem Jesus, aceitam o Senhor,
mas daqui a pouco não faz mais a vontade de Deus. Mas o que Deus quer é que nós continuamos firme fazendo a vontade do Senhor. Uma vez que o Senhor nos chamou, uma vez que o Senhor nos tirou deste mundo tão terrível, o desejo e o prazer dele é ver nós de pé, é ver nós levantados e fazendo a sua obra. A Bíblia diz que quando Jesus curou a sogra de Pedro, logo ela se levantou e foi servir o Senhor. Isso é muito maravilhoso, irmãos. Quando nós servimos, quando Deus nos dá essa oportunidade de estar servindo os nossos irmãos. Porque o Senhor se agrada disso. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Ele tem cuidado de cada um de nós de uma forma gloriosa. Eu posso dizer, irmãos, que eu sou uma pessoa beneficiada. Não porque eu sou boazinha, não. Mas é porque a misericórdia do Senhor tem nos alcançado. E eu procuro sempre obedecer à voz de Deus. Porque quando nós obedecemos, certamente a vitória vem. O milagre acontece. Crente, irmãos, não anda de qualquer jeito. Crente não anda, Senhor, segundo a sua vontade, mas segundo a vontade do Senhor. Talvez se Abraão tivesse desobedecido a Deus, que seria, né? Que seria de Abraão? Porque Isaac, ele estava como a figura de Jesus, né, irmãos? Segundo o que as pessoas estudiosas falam. Se Abraão tivesse negado de levar o seu filho, ele não tinha visto o milagre, né? Muitas das vezes nós não alcançamos mais o milagre por conta das nossas desobediências. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Quando o crente, irmãos, desobedece, ele paga um preço tão alto, tão alto. Irmãos, todos nós somos falhos, somos sujeitos a desobedecer. Mas uma coisa eu digo, a Bíblia, ela é como eu posso dizer, a Bíblia, ela nos ensina todo dia, que você abre a Bíblia, a palavra de Deus, ela é nova, irmãos. Eu vi um irmão falando que é como um poço, a palavra de Deus é como um poço, quanto mais você cava, mais água sai. E aquela palavra que você é acostumado a ler tanto, tem dia que aquela palavra vem ao seu encontro de uma forma tão gloriosa, tão maravilhosa, que você começa a ler e começa a chorar. E começa a sentir. E nessa noite, irmãos, o que eu quero deixar assim bem para nós, não desanimar. Não desanimar, irmãos, vamos levantar. Assim como Abraão levantou, assim como ele teve aquela coragem de fazer tudo isso, e no final Deus deu a vitória. Para nós também não vai ser diferente, irmãos. De maneira nenhuma. A nossa vitória, aleluia, o nosso alvo é o céu. Nós estamos aqui de passagem. Está tão pertinho, aleluia, de nós encontrarmos com o noivo. Aleluia! Jesus está voltando. Nós estamos vendo as coisas acontecendo. E o inimigo, que ele quer ver o crente parado. Ele não quer ver o crente nas orações. Ele não quer ver o crente jejuando, nem lendo a palavra. Mas o que o Senhor quer de nós, irmãos, é que nós temos que despertar. Despertar. Vamos mais, irmãos, fazer a vontade do Senhor. Vamos mais olhar para Jesus, deixar as coisas deste mundo. Tantas pessoas que têm o tempo para tudo. Muitos têm tempo de ficar diante de uma televisão. Outros com o seu celular na mão, mas não têm o tempo de tirar um período de oração. O período de ler a palavra do Senhor. Mas nesta noite o Senhor quer, irmãos, que nós chegamos mais perto dEle.
Que nós saímos deste comodismo. Muito crente acomodado. Tem tempo para tudo, mas não tem o tempo de fazer a obra do Senhor. Às vezes o pastor fica aqui no púlpito falando, dando os dias dos cultos, que não havia nem necessidade, pastor Francisco, de falar para os crentes que quinta-feira tem culto, que sexta tem culto, que segunda-feira é círculo de oração. Não há necessidade para isso, irmãos. Nós temos de estar aos pés do Senhor. Eu não vou dizer para você que na sua casa você não busca sim, porque eu busco, mas não tem lugar melhor do que na casa do Senhor. Coisa boa, irmão, é você estar em comunhão com os irmãos. Aleluia. Irmãos, eu congreguei 35 anos aqui neste setor. Aqui eu me casei, minhas filhas nasceram aqui, minhas filhas casaram. Eu fui avó aqui neste setor. Hoje eu estou ali no Belém, na nossa sede. Mas eu não fui para ali porque eu tinha nada contra este setor, não. Eu fui porque eu orei 3 meses e o Senhor falou comigo muito forte. E eu fui. E muitas pessoas falaram comigo, mas você vai? É tão ruim. Uma pessoa daqui da série falou comigo, mas é tão ruim ali. Eu falei, pois é, mas eu vou. Jesus mandou, eu vou. Aleluia. Irmãos, e nós estamos bem, para a glória de Deus. Estamos bem sim. Porque o crente, onde ele coloca o seu pé, se você tem Jesus, está tudo bem. Está tudo bem, tudo bem. Aleluia. E ali o Senhor tem trabalhado de uma forma diferente. Aleluia. Tenho visto o agir de Deus. Deus tem trabalhado. Tem recebido muitas vitórias. Muitas, muitas mesmo. Ali depois, tem mais de 3, vai fazer 4 anos em agosto que a gente está ali. E para a glória de Deus, o Senhor tem nos abençoado. Só que é o seguinte, irmãos, eu não esqueço de vocês, né? Todas as minhas orações, o setor 106, o meu marido é testemunha, ele já vem logo na frente, Jesus abençoa o setor 106. Aí eu já oro pelas congregações, quero dizer que eu sou beneficiada também, porque a Bela Vista é perto da minha casa, e lá tem oração de segunda a sexta, irmã Neide. Ah, coisa boa. Hoje pela manhã eu estava ali, aleluia, buscando ao Senhor. É bom demais, irmãos. E quando eu não estou no Belém, eu estou buscando o Senhor perto da minha casa. E graças a Deus por isso. Irmão, já venceu o meu horário e eu agradeço essa oportunidade. Quero que os irmãos também continue orando por nós. Eu recebi uma vitória muito grande nesse final de ano. Jesus curou o meu neto de um problema que ele tinha. E eu sou grata ao meu Senhor. Ele tem nos ouvido. Ele tem nos ajudado. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a cada um neste lugar.